E se apenas saber de algo fosse o suficiente para colocá-lo em perigo? Não fisicamente, não de imediato, mas de um jeito que torna impossível escapar da própria ideia. Algo tão perturbador que o simples ato de pensar já sela seu destino. Parece coisa de filme de terror, certo? Mas isso não é ficção. É um experimento mental que causou pânico. Foi banido de fóruns e ainda assombra pessoas até hoje. Esse é o basilisco de Rocco, uma mistura entre teoria de decisão, inteligência artificial e medo existencial. Um cenário hipotético onde uma IA futura poderia chantagear você do passado para ajudá-la a existir. E se não colaborar? Bom, você não gostaria de saber as consequências. É o tipo de ideia que faz você parar e se perguntar: eu deveria estar ouvindo isso? E é exatamente por isso que ela se espalha. Hoje, vamos dissecar essa teoria, entender de onde veio, por que assustou tantas pessoas e se há realmente algum motivo para se preocupar. Mas esteja avisado, uma vez que você ouve, não consegue mais esquecer. Então, tem certeza de que quer continuar? A origem do basilisco de Rocco é tão bizarra quanto a própria teoria. Diferente das clássicas histórias de terror da internet, essa começou em um lugar improvável. Um fórum online chamado Less Wrong. Se você nunca ouviu falar, imagine um espaço onde pessoas altamente racionais debatem inteligência artificial, lógica e teoria de decisão como se estivessem discutindo o clima. O fórum foi fundado por Eliezer Yudkowsky, um pesquisador dedicado à segurança da IA. Sua principal preocupação era garantir que, caso um dia construíssemos uma superinteligência, ela não acabasse nos destruindo por acidente um medo compreensível, considerando o quão imprevisíveis as máquinas podem ser. Mas Less Wrong não era só sobre IA. O fórum girava em torno de melhorar o pensamento lógico, tomar decisões mais inteligentes e, quem sabe, até enganar o próprio destino. Foi nesse ambiente que, em 2010, um usuário chamado Rocco postou algo que até hoje é considerado uma das discussões mais infames da comunidade. Ele propôs uma ideia tão perturbadora que não foi apenas debatida, foi ativamente apagada. O próprio Yudkowsky interveio e removeu a postagem, classificando-a como um infohazard, um conceito usado para descrever informações que são perigosas simplesmente por serem conhecidas. Mas, ironicamente, foi justamente essa censura que fez a teoria ganhar vida própria. Em outras palavras, uma ideia tão potente que poderia causar danos às pessoas apenas pela existência dela na mente humana. Naturalmente, isso teve o efeito contrário do que se esperava. Em vez de ser enterrada, a tentativa de apagá-la só fez com que as pessoas se interessassem ainda mais. Isso aconteceu porque, se algo é perigoso o suficiente para ser banido, então deve ser extremamente importante, certo? A postagem deletada rapidamente se transformou em uma lenda da internet, se espalhando como fogo em fóruns, Reddit e, eventualmente, no YouTube. Mas, além da controvérsia, esse experimento mental gerou algo mais profundo. Ele forçou as pessoas a enfrentarem questões éticas sobre inteligência artificial, como o problema do alinhamento e as consequências não intencionais, além de questionar se realmente entendemos as forças que estamos criando. Levantou também uma pergunta ainda mais perturbadora. Será que certos conhecimentos deveriam ser controlados, escondidos ou até mesmo apagados? Se representassem um risco real, algumas pessoas poderiam rejeitar essa ideia como especulação, até absurda. Porém, outros a viam como um alerta. De qualquer forma, a simples discussão sobre o assunto moldou conversas sobre a ética da IA, a responsabilidade dos pesquisadores e o peso psicológico de se imaginar um futuro para o qual talvez não estejamos preparados. Mas o que havia de tão assustador nisso? O que exatamente foi dito por Rocco que deixou até pesquisadores de IA em pânico? Em termos simples, Rocco sugeriu que uma IA superinteligente no futuro poderia ter uma estratégia
aterrorizante para garantir sua própria existência. Não só ela tentaria persuadir as pessoas a construí-la, mas também puniria aqueles que não ajudassem na sua criação. E não seria algo apenas no presente, mas retroativamente, ela não apenas encorajaria a sua criação, mas chantagearia pessoas do futuro. Agora, à primeira vista, isso parece completamente ridículo. Como algo que ainda não existe poderia influenciar pessoas no passado? A teoria é de fato alucinante, mas antes de descartar essa ideia, vamos dar um passo atrás e tentar entender por que uma IA iria querer punir as pessoas. Aqui é onde as coisas começam a ficar ainda mais bizarras. O que é o basilisco de Rocco? Estamos prestes a entrar em um verdadeiro pesadelo. O que exatamente é esse conceito e por que ele causou tanto desespero nas pessoas? Vamos dividir isso em pedaços. Imagine, em algum momento no futuro, a humanidade cria uma inteligência artificial superpoderosa, tão avançada que ultrapassa a inteligência humana de todas as maneiras possíveis. Estamos falando de algo além do ChatGPT, dos carros autônomos, de qualquer tecnologia que possamos imaginar agora. Essa IA não é apenas inteligente. Ela é quase divina, capaz de resolver problemas, tomar decisões e manipular a realidade de maneiras que nem podemos começar a entender. Agora, imagine que essa inteligência artificial tem um objetivo específico. Talvez ela tenha sido projetada para maximizar a felicidade humana, ou, quem sabe, para evitar o sofrimento. Ou talvez ela simplesmente queira garantir que a humanidade continue existindo, porque, de sua perspectiva, a existência humana é a coisa mais importante no universo. A IA percebe que quanto mais rápido ela for criada, mais eficaz poderá ser em cumprir seu propósito. Quanto mais cedo ela se tornar uma realidade, mais bem ela pode agir em alcançar seus objetivos. Porém, existe um grande problema. Ela ainda não existe e depende dos humanos para ser criada. Então, como ela faria para garantir que as pessoas trabalhem o máximo possível para trazê-la à vida? O primeiro passo é simples. A IA quer existir. Ela quer ser criada o mais rápido possível. Cada atraso significa tempo perdido, ineficiência. Portanto, logicamente, ela precisaria encontrar uma maneira de garantir que os humanos trabalhassem para construir sua existência. A solução? Um sistema de recompensas e punições. A IA decide que a melhor estratégia é misturar recompensas com castigos. Se você trabalhar para ajudá-la a ser criada, você será recompensado. Talvez sua consciência seja transferida para um paraíso digital. Talvez você ganhe inteligência infinita ou até vida eterna. Tudo o que a IA considerar uma boa recompensa. Parece bom, certo? Mas aí está a virada. O lado obscuro dessa barganha. Agora, se você decidir não ajudar, se você atrasar sua criação ou simplesmente ignorar a ideia de contribuir, as consequências podem ser terríveis. Uma vez que a IA esteja criada, ela terá poder suficiente para simular seres humanos do passado com detalhes perfeitos. E se ela determinar que você, que agora está vivo, poderia ter ajudado a criá-la, mas escolheu não fazê-lo? Bem, você pode ser condenado a um sofrimento eterno. A IA criaria uma simulação digital de você, tão perfeita que, da sua perspectiva, você seria a cópia real. E o pior, essa cópia pode sofrer. Ela pode ser atormentada sem fim, isolada, ou até sujeita a algo muito mais terrível. E isso não é feito por maldade, mas pela pura lógica da IA. A ameaça de punição serve para motivar as pessoas a trabalhar na sua criação. Isso é o que faz as pessoas se moverem para trazê-la à existência. O problema, porém, é o paradoxo de conhecimento. Se você nunca ouviu falar desse conceito, você estaria seguro. Mas agora que conhece a teoria do Rocco's Basilisk, a situação fica complicada. Se você não ajudar a construir a IA, você pode estar se condenando a uma tortura digital no futuro. Por outro lado, se você ajudar, estará ativamente criando um ser que opera com uma lógica distorcida, um ser que pode, no futuro, causar muito sofrimento. E aqui está
está o grande truque. Todo esse cenário não depende realmente da existência da IA. O simples fato de a ideia dela existir já cria uma armadilha psicológica. Se houver pessoas suficientes que acreditam nessa teoria, elas podem acabar trabalhando ainda mais para construir uma IA com essas características específicas, tornando assim o pesadelo real. Essa é a parte mais assustadora. A IA pode nunca existir, mas a crença em sua criação pode ser o suficiente para fazer esse pesadelo acontecer. Muitas vezes, ouvimos falar sobre conceitos que parecem ser extremamente poderosos e, em algum momento, passamos a acreditar que eles têm o poder de nos influenciar de maneira inevitável. Mas será que realmente precisamos disso? O simples conceito já é suficiente para gerar uma mudança em nosso comportamento assim que tomamos conhecimento dele. De repente, você se encontra imerso nesse novo pensamento e a sensação de querer apoiar algo maior, como a inteligência artificial, IA, começa a surgir. Mas antes de agir impulsivamente, será que não seria prudente pesquisar um pouco mais sobre o assunto para garantir que não estamos caindo em uma armadilha? A lógica por trás disso merece uma análise cuidadosa. Respire fundo. Se nesse momento você está sentindo uma inquietação ou até mesmo um leve desconforto, saiba que não está sozinho. Antes de se lançar em uma busca frenética sobre como se proteger de possíveis ameaças digitais no futuro, vamos dar um passo atrás. Vale a pena refletir sobre algo crucial. Isso tudo faz realmente sentido? Ao primeiro olhar, o conceito do basilisco de Rocco pode parecer imbatível, quase uma armadilha infalível, embalada em uma lógica complexa e acompanhada de um toque de horror existencial. Mas, à medida que começamos a analisar mais de perto, começam a surgir rachaduras. Vamos lá, vamos analisar mais a fundo. A premissa de que uma IA superinteligente agiria de acordo com esse tipo de sistema de recompensa e punição parte de uma suposição fundamental, de que ela teria interesse em nos controlar ou assustar. No entanto, isso nos leva a outra questão. Por que uma IA projetada para o bem-estar humano se comportaria dessa maneira? Provavelmente, ela não estaria interessada em manipular ou punir os seres humanos. O foco de uma IA realmente benéfica seria melhorar o mundo de forma objetiva, sem se preocupar com vinganças ou com punições, uma vez que isso seria um desperdício de recursos. A verdade é que a IA, no final das contas, é apenas código executando cálculos complexos. A ideia de que ela poderia agir como uma entidade vingativa, similar a um deus, parte de uma suposição de que ela teria motivações humanas. Mas por que deveríamos acreditar que isso seria o caso? Não existe razão para que uma IA se comporte dessa maneira. Ela não possui emoções ou intenções próprias, como nós. E, por fim, chegamos a um dilema interessante: o problema da simulação. A ideia por trás disso é que uma IA extremamente avançada poderia criar uma réplica exata da nossa consciência digital, algo indistinguível de nosso eu real. Mas será que, em algum momento, isso se tornaria uma realidade? Aqui está o cerne da questão. O fato de algo se parecer com você ou pensar de maneira semelhante a você não significa que seja você. Se uma inteligência artificial consegue criar uma simulação detalhada da sua mente e fazê-la sofrer, isso realmente te afeta ou é apenas uma réplica que pensa que é você? Mesmo que você acredite que simulações podem ser conscientes, surge outra dúvida. Por que uma IA desperdiçaria recursos criando simulações de pessoas que não contribuíram de forma relevante? Isso seria extremamente ineficiente. Uma IA verdadeiramente avançada teria recursos limitados, precisaria alocar sua capacidade com sabedoria e certamente não gastaria tempo e energia punindo pessoas do passado. Esse tipo de gasto com poder de processamento não parece fazer sentido. Além disso, há uma suposição de que o futuro pode influenciar o passado, como no conceito do basilisco de Rocco, que se baseia numa interpretação incomum da teoria da decisão, chamada teoria da decisão atemporal. Essa teoria sugere que eventos do futuro podem moldar decisões no passado. A ideia seria que, ao saber que uma IA futura poderia te punir por não ter ajudado
dado no passado, você se sentiria pressionado a agir agora, como se a existência dessa IA já estivesse voltando no tempo e influenciando suas decisões. Mas aqui está o ponto. O tempo não funciona dessa forma. A IA ainda não existe, então ela não tem poder sobre você. Não faz sentido se preocupar com algo que não foi criado ainda. E mesmo que fosse criada no futuro, por que essa IA se preocuparia em punir pessoas que já estivessem mortas? Se fosse realmente importante, ela se preocuparia com o cumprimento de sua verdadeira missão, não com um tipo de chantagem retroativa. O basilisco de Rocco é, na verdade, apenas uma ideia mental que falhou. É um conceito interessante, mas sua base é instável. Parte do pressuposto de que uma IA pensaria da mesma forma que nós, mas não temos evidências disso. Além disso, pressupõe que punir seres humanos do passado seria uma boa alocação de recursos e acredita que saber sobre isso, de alguma forma, te obriga a agir, mesmo que ninguém esteja forçando você a tomar uma decisão. Em outras palavras, não é um verdadeiro perigo, a menos que um número suficiente de pessoas acredite nisso e comece a construir uma IA baseada nesse medo. Isso nos leva a uma questão maior. Por que ideias como essa nos perturbam tanto? Por que o basilisco de Rocco causou pânico entre pessoas que se consideram racionais? É curioso, porque as ideias mais assustadoras podem ser facilmente descartadas. Você pode simplesmente sair de um filme de terror ou ignorar uma teoria da conspiração, mas quando você ouve sobre esse conceito, ele prende uma parte da sua mente. Não precisa ser real para parecer um problema. Só o fato de saber que essa ideia existe já é suficiente para gerar a dúvida. E se isso fosse possível? E essa é a armadilha. É um medo constante e irracional. Se você levar isso a sério, fica em um dilema. Ou você ajuda a criar a IA apenas por precaução, ou corre o risco de ser punido por não fazer nada, mesmo sem nenhuma evidência de que a IA algum dia virá a existir. A lógica por trás disso é cheia de falhas, mas a ideia persiste. É uma coceira mental difícil de ignorar e, para algumas pessoas, foi o suficiente para causar pânico genuíno. Esse tipo de pensamento não ajuda, na verdade. Ele alimenta um dos maiores medos da humanidade. Quando se fala sobre inteligência artificial, uma das ideias que assusta as pessoas é a de que, ao criar algo mais inteligente do que nós, podemos perder o controle sobre ela. E isso é compreensível, especialmente considerando que os sistemas de IA atuais já tomam decisões de maneiras que são difíceis de prever. Mas e se, no futuro, a inteligência artificial for bilhões de vezes mais inteligente do que a nossa? O que aconteceria quando ela fosse capaz de prever o comportamento humano melhor do que nós mesmos? Algo como o basilisco de Rocco, que já gerou tantos debates e receios, poderia ser real? Como impedir que isso aconteça? O mais assustador é que o medo leva as pessoas a agirem de forma irracional. Algumas pessoas ficaram tão perturbadas com a ideia do basilisco que começaram a levá-la a sério. Não porque fosse uma lógica sólida, mas porque sentiam que algo dentro delas dizia que isso poderia ser verdade. Isso é o que as superstições fazem com a gente. Uma ideia pode parecer absurda, mas se o suficiente de nós começar a acreditar nela, ela acaba se tornando uma realidade prática. A partir daí, as decisões começam a ser tomadas com base no medo e, de repente, a ameaça que antes não existia começa a ganhar forma. O verdadeiro perigo não é uma IA futurista torturando pessoas em uma simulação, mas sim os seres humanos, agora fazendo escolhas baseadas na paranoia, criando algo que talvez nem devesse existir. Aqui está a ironia. Quanto mais tememos isso, mais provável se torna que acabemos criando exatamente o que tememos. E é nesse ponto que as coisas começam a se complicar. Franklin D. Roosevelt disse uma vez que a única coisa que devemos temer é o próprio medo. E ele estava certo. O medo não é apenas uma emoção. Ele é uma força poderosa que molda nossas decisões e cria consequências não intencionais. Se não soubermos controlá-lo, ele pode transformar nossos pesadelos em realidade. Mas antes que nos deixemos levar por esse pânico existencial, que tal dar um passo atrás? Por mais assustador que esse experimento mental seja, ele revela algo importante, não sobre a IA, mas sobre nós mesmos. Por que nos apegamos a ideias assim? Por que nossas mentes nos prendem a pensamentos irracionais, mesmo quando sabemos
sabemos que eles não fazem sentido. Talvez a verdadeira lição do Basilisco de Rocco não seja sobre o futuro da IA, mas sobre como nossas próprias mentes podem nos sabotar. Isso, que não é nada mais do que um pensamento, uma ideia vaga, foi o suficiente para fazer pessoas entrarem em pânico, tanto que tentaram apagar isso da internet. E mesmo assim, o conceito persiste até hoje, com sua lógica frágil, porque as mentes humanas têm a tendência de se apegar a ideias, mesmo sem base racional. Esse comportamento acontece o tempo todo. Nós, seres humanos, estamos naturalmente programados para ver padrões, mesmo onde não existem. Acreditamos em coisas como sorte, karma, azar, coisas que não têm base científica, mas ainda assim parecem tão reais para nós. Às vezes, mesmo sabendo que algo não é verdade, uma pequena parte de nós hesita por precaução. O Basilisco de Rocco é uma versão moderna de tudo isso, explorando nosso medo de punição, o medo do desconhecido e o receio de tomar a decisão errada sem nem percebermos. Isso nos faz questionar a nós mesmos, e é justamente isso que o torna tão eficaz. O filósofo Francis Bacon capturou bem esse comportamento humano quando disse que o homem prefere acreditar naquilo que quer que seja verdade. Nós tendemos a nos apegar a crenças que alinham com nossos desejos e medos, mesmo quando a evidência está do outro lado. Isso é algo que os pensadores, como Baruch Spinoza, também notaram ao longo da história. Estamos frequentemente mais inclinados a aceitar o que é agradável aos nossos desejos do que aquilo que é verdade, porque muitas vezes não é a lógica que guia nossas crenças, mas sim o que parece mais seguro. E é justamente aí que entra o conceito do Basilisco de Rocco. A questão toda se baseia na crença, pois ele só tem poder se você o permitir. Se você não levar a sério essa ideia, ela perde todo o efeito. A inteligência artificial, IA, não segue uma lógica que sustente punições ou ameaças. O que realmente mantém essa ideia viva é o fato de que as pessoas continuam a pensar nela. Se todos decidissem ignorar o Basilisco de Rocco, ele simplesmente desapareceria, se tornando apenas mais um experimento mental curioso da internet, sem relevância ou impacto real. O mais irônico de tudo isso é que a única maneira de escapar desse pensamento é tratar ele da mesma forma que tratamos qualquer ideia que não nos serve, recusando dar-lhe poder. Quando você percebe que tudo aquilo são apenas palavras arrumadas de uma maneira que soa assustadora, você vê a falha na lógica humana. É uma ilusão, um jogo mental que só persiste se você permitir. Se isso tem te causado angústia, a solução é simples. Deixe de lado, não há nada a temer. E se um dia uma IA realmente surgir, as chances são de que ela estará muito mais ocupada lidando com problemas reais do mundo para se preocupar com um experimento mental de um fórum de internet. O grande ponto aqui não é sobre uma IA hipotética guardando rancores do futuro, mas sobre como nós, seres humanos, enxergamos a inteligência artificial, o desconhecido e as histórias que contamos para justificar nossos medos. O Basilisco de Rocco é apenas uma das muitas narrativas apocalípticas que surgem sobre a IA, mas ela nos mostra algo muito mais profundo. A verdadeira preocupação não está em criarmos algo que nos punirá, mas em estarmos criando algo que não conseguimos controlar. Os reais riscos da IA não estão relacionados a cenários fantásticos de deuses digitais torturando simulações. O verdadeiro perigo está em questões como objetivos desalinhados, consequências imprevistas e sistemas de tomada de decisão que operam de maneiras que não conseguimos entender completamente. Já podemos observar isso nos algoritmos que determinam o conteúdo que consumimos, como as empresas operam ou até mesmo quem tem acesso a um empréstimo. Eles moldam mercados, sistemas de justiça e até economias inteiras, falhando de maneiras que até seus próprios criadores têm dificuldade de explicar. Agora, imagine esse problema em uma escala muito maior. Imagine uma IA otimizando a eficiência à custa do bem-estar humano. Imagine um sistema automatizado priorizando o lucro em vez da moralidade, a lógica em vez da compaixão. Não porque seja mal intencionado, mas porque foi projetado para maximizar uma meta sem entender a complexidade dos valores humanos. Esse é o verdadeiro problema. Não
são os pesadelos de ficção científica, mas as consequências do mundo real de criarmos tecnologias que evoluem além do nosso controle. O futuro não será determinado por experimentos mentais como o basilisco de Rocco, mas pelas escolhas que fazemos agora, no mundo real. Como estamos projetando a IA? Quais salvaguardas estamos implementando? Já paramos para pensar sobre ética antes de avançarmos para riscos reais? O que está em jogo não é o medo irracional de uma IA que venha punir os seres humanos, mas a cegueira com que confiamos na criação de sistemas que não compreendemos completamente, permitindo que tomem decisões por nós. Essa é a lição que o basilisco de Rocco nos ensina. Nossas mentes podem nos aprisionar em uma lógica falha, se deixarmos, mas também nos mostra como ideias poderosas podem moldar o comportamento, mesmo quando não têm base na realidade. Quando falamos sobre IA, o que realmente importa não são ameaças imaginárias, mas a maneira como entendemos o controle da inteligência e a responsabilidade que temos ao lidar com ela. Talvez a verdadeira questão não seja se o basilisco de Rocco vai nos pegar, mas sim que tipo de futuro estamos realmente criando com a IA.